Você já parou para pensar como tudo ao nosso redor parece mudar mais rápido do que conseguimos acompanhar? Um dia estamos seguros no emprego, na família, nos planos, e de repente, uma pandemia, uma crise econômica, uma perda pessoal ou uma decisão inesperada vira tudo de cabeça para baixo. De repente surge aquela pergunta que não nos deixa em paz. Qual é o meu lugar nisso tudo? Para que eu estou aqui? Será que a minha vida tem mesmo um sentido maior? Se você já se sentiu perdido, confuso, ansioso ou até vazio em meio a tantas incertezas e mudanças, este vídeo foi feito exatamente para você. Eu sou seu guia nesta jornada e hoje vamos juntos descobrir algo poderoso, o seu propósito divino. Não se trata de encontrar apenas um novo emprego, um hobby ou uma solução temporária. Trata-se de alinhar sua vida ao chamado único que Deus preparou especialmente para você. Um plano eterno que traz clareza em meio ao caos, paz que excede todo o entendimento e uma sensação profunda de realização e impacto. Nas próximas meia hora, você vai receber ferramentas práticas baseadas na palavra de Deus e em histórias reais para finalmente encontrar e viver o seu chamado, mesmo nos tempos mais incertos. Prepare o coração, porque essa jornada pode mudar tudo. Vamos começar? Vamos ser honestos. Nunca vivemos em uma época tão incerta quanto a atual. Nos últimos anos, o mundo parece ter apertado o botão de acelerar. Uma pandemia global parou o planeta inteiro de uma hora para outra. Milhões perderam empregos da noite para o dia. Empresas que pareciam inabaláveis fecharam as portas. Planos de aposentadoria evaporaram. Relacionamentos foram testados até o limite pelo isolamento. E mesmo depois que a pandemia passou, as incertezas não foram embora. Hoje enfrentamos inflação galopante em muitos países, ameaças de recessão global, guerras que afetam cadeias de suprimentos inteiras, inteligência artificial substituindo profissões que existiam há décadas, mudanças climáticas trazendo eventos extremos cada vez mais frequentes. Some a isso as incertezas pessoais. Divórcios em alta, jovens adiando casamento e filhos por falta de estabilidade, crises de saúde mental batendo recordes. A Organização Mundial da Saúde já declarou que a depressão e a ansiedade são uma das maiores epidemias do século XXI. Pesquisas recentes mostram números alarmantes. Um estudo da American Psychological Association revelou que mais de 80% dos adultos se sentem sobrecarregados pelas incertezas do futuro. Outro levantamento global apontou que quase 70% das pessoas entre 25 e 45 anos dizem não saber qual direção tomar na carreira ou na vida pessoal. Muitos trocam de emprego várias vezes, não por ambição, mas por medo do que vem pela frente. E o pior, essa instabilidade constante gera um ciclo vicioso. Quando não sabemos o que vai acontecer amanhã, ficamos ansiosos. A ansiedade rouba nossa energia e foco. Sem energia e foco, tomamos decisões impulsivas ou paralisamos completamente. E assim, a sensação de estar à deriva só aumenta. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Acorda de manhã com um peso no peito, sem saber se o emprego atual vai durar mais 6 meses. Planeja algo e semanas depois, tudo muda novamente. Sente que está correndo numa esteira rolante, muito esforço, pouco avanço e nenhuma certeza de estar indo na direção certa. Ou talvez o seu exterior pareça estável, emprego bom, família estruturada, contas pagas, mas por dentro há um vazio que não explica. Você se pergunta, é só isso? Trabalho, pago contas, repito o ciclo? Cadê o sentido maior? Esse vazio não é acidente. Deus não nos criou para viver à mercê das circunstâncias, reagindo apenas ao que o mundo joga em cima de nós. Ele nos criou para algo muito maior, um propósito específico, único, eterno.
Mas quando vivemos imersos nessa cultura de incerteza constante, é fácil perder de vista esse propósito. Nos conformamos com sobreviver em vez de viver plenamente. Aceitamos uma existência medíocre porque pelo menos está tudo sob controle até a próxima onda de mudanças chegar. A verdade é que quanto mais o mundo ao nosso redor balança, mais precisamos de uma âncora inabalável. E essa âncora não está em ações na bolsa, em um plano B profissional, em reservas financeiras ou em relacionamentos humanos. Por mais importantes que sejam, a única âncora que resiste a qualquer tempestade é o propósito que vem diretamente do Criador. Nas próximas partes deste vídeo, vamos entender exatamente o que é esse propósito divino e, mais importante, como você pode descobri-lo e vivê-lo plenamente, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Porque a boa notícia é esta: os tempos de maior incerteza muitas vezes são os tempos em que Deus faz sua obra mais profunda em nós e através de nós. Está pronto para deixar de apenas sobreviver e começar a viver o chamado que Deus preparou para você. Se os tempos de incerteza são o problema, então o propósito divino é a solução que Deus preparou desde a eternidade. Mas afinal, o que exatamente é esse propósito divino? Muita gente confunde propósito com profissão, com sucesso financeiro, com felicidade passageira ou até com o que os outros esperam de nós. Nada disso. O propósito divino é o motivo eterno pelo qual Deus te criou. É o plano específico, único e irrepetível que Ele escreveu para a sua vida antes mesmo de você nascer. É a razão pela qual você respira, sonha, sente e existe neste exato momento da história. A Bíblia é clara sobre isso. Em Jeremias 29:11, Deus declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse fim que desejais não é apenas um final feliz, é o propósito pleno, o destino que Ele sonhou para você. Em Efésios 2:10, Paulo escreve: Porque somos criação dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Repare, Deus preparou boas obras específicas antes de você existir, e você foi criado exatamente para caminhar nelas. Não é algo que você inventa, é algo que você descobre. E em Romanos 8:28, a promessa que sustenta tudo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As incertezas, as portas fechadas, as mudanças dolorosas, tudo coopera quando estamos alinhados ao propósito dele. O propósito divino não é genérico. Deus não tem um plano tamanho único que serve para todo mundo. Ele tem um chamado único para você. Pense em José, vendido como escravo, preso injustamente, mas cada passo de dor o levou ao palácio para salvar nações. Esther, uma jovem órfã judia que se tornou rainha exatamente para um tempo como este e salvou seu povo do extermínio. Paulo, perseguidor da igreja que após um encontro radical com Jesus se tornou o maior plantador de igrejas da história. O que eles têm em comum? Todos enfrentaram incertezas extremas, traição, exílio, prisão, ameaça de morte. Mas em meio ao caos, descobriram que Deus tinha um propósito maior que transcendia as circunstâncias. O propósito divino não depende de condições externas favoráveis. Ele floresce justamente nas temporadas de mudança e incerteza, porque é aí que mais precisamos dele. Quando tudo está sob controle, tendemos a nos apoiar em nós mesmos. Quando o chão treme, corremos para a rocha. Então, o que caracteriza um propósito divino? Primeiro, ele é maior que você. Não se resume à sua felicidade pessoal, mas ao reino de Deus e ao bem dos outros. Segundo,
Ele combina seus dons únicos, suas experiências, mesmo as dolorosas, e suas paixões profundas. Terceiro, ele traz fruto eterno, impacto que permanece além desta vida. Quarto, ele exige dependência total de Deus, porque sozinho você nunca conseguiria realizá-lo. Talvez você pense, mas eu não sou um José, uma Esther ou um Paulo, sou uma pessoa comum. Exatamente. Deus raramente chama os super-heróis prontos. Ele chama pessoas comuns, em situações comuns ou caóticas, e as transforma no processo. O propósito divino não é um destino distante que você alcança só no final da vida. É uma forma de viver hoje. Cada decisão, cada relacionamento, cada dia alinhado com o que Deus sonhou para você. Quando você vive no propósito divino, as incertezas não desaparecem, mas perdem o poder de te paralisar. Elas se tornam parte da história que Deus está escrevendo através de você. Agora que entendemos o que é o propósito divino, é hora de olhar com honestidade para dentro de nós mesmos. Muitas vezes, não percebemos que estamos vivendo fora do chamado de Deus, porque os sinais vêm aos poucos. Eles se disfarçam de vida normal, de responsabilidades adultas ou até de sacrifício necessário. Mas no fundo, o coração sabe que algo está errado. Aqui estão alguns dos sinais mais comuns de que você pode estar fora do alinhamento com o seu propósito divino. Veja quantos deles ressoam com você. Primeiro sinal, esgotamento crônico. Você acorda já cansado, mesmo depois de dormir o suficiente. O fim de semana chega e, em vez de descanso real, você só recupera forças para mais uma semana de esforço. Não é apenas cansaço físico, é uma fadiga profunda na alma. Quando estamos no chamado de Deus, o trabalho pode ser intenso, mas traz energia renovadora. Fora dele, até as coisas que deveriam ser boas nos sugam completamente. Segundo sinal, insatisfação constante. Mesmo com conquistas, você alcança metas, promoção, casa própria, filho formado, viagem dos sonhos e, em vez de plenitude, sente um vazio que logo volta. É como subir uma escada e descobrir que ela estava encostada na parede errada. O mundo diz que sucesso traz felicidade, mas se o sucesso não está alinhado ao propósito divino, ele nunca preenche. Terceiro sinal, sensação de que os dias estão se repetindo. Você olha para trás e percebe que os últimos anos parecem iguais. Mesma rotina, mesmas conversas, mesmos desafios. Não há crescimento visível, nem fruto duradouro. A Bíblia fala de dar fruto em toda boa obra. Quando estamos no chamado, vemos vidas sendo impactadas, mudanças reais acontecendo ao nosso redor. Quarto sinal, ansiedade e preocupação excessiva com o futuro. Você vive planejando cenários, guardando reservas, tentando controlar tudo, porque no fundo não confia que há um plano maior guiando você. Quando estamos no propósito divino, há paz mesmo sem todas as respostas, porque sabemos que aquele que nos chamou é fiel para completar a obra. Quinto sinal, falta de paixão ou entusiasmo genuíno. Você faz as coisas por obrigação, por dinheiro, por pressão social ou medo do que os outros vão pensar. Pergunte a si mesmo: se dinheiro não fosse problema e ninguém fosse me julgar, o que eu faria? Se a resposta for muito diferente do que você faz hoje, é um alerta forte. Sexto sinal, inveja ou comparação constante com a vida dos outros. Você vê alguém exercendo um dom, impactando pessoas, vivendo com brilho nos olhos e pensa: queria ter essa coragem, ou por que não é assim comigo? Esse sentimento pode não ser inveja. Muitas vezes é o Espírito Santo apontando o que ele colocou no seu coração. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, não se desespere. Isso não significa que sua vida está perdida ou que você errou tudo até aqui.
Significa apenas que chegou a hora de um realinhamento. Deus usa exatamente essas inquietações para nos chamar de volta ao caminho que Ele preparou. Lembre-se, o fato de você estar sentindo esse desconforto já é prova de que o chamado dele ainda está vivo dentro de você. Pessoas completamente fora do propósito muitas vezes nem percebem mais o vazio. Elas se anestesiam. Você, por outro lado, ainda tem sensibilidade espiritual para ouvir a voz suave de Deus dizendo: "Este não é o meu melhor para você, venha, eu tenho mais." Tudo começa aqui. Não há descoberta verdadeira de propósito divino sem uma conexão íntima e viva com o próprio Deus. Ele é o autor do chamado, o arquiteto do plano, o único que conhece o fim desde o princípio. Sem ouvir sua voz, corremos o risco de inventar um propósito que parece bom, mas não é o dele. Muitos de nós crescemos aprendendo sobre Deus, mas poucos aprendemos a caminhar com Ele diariamente, como amigo íntimo. E é exatamente essa intimidade que abre as portas para a revelação do chamado. O primeiro passo, portanto, é reconstruir ou aprofundar essa conexão diária e pessoal com o Pai. Comece pela oração, mas não qualquer oração. Não a lista de pedidos apressados antes de dormir, ou a oração mecânica nas refeições. Falo de uma oração honesta, vulnerável, em que você fala com Deus como falaria com alguém que te ama profundamente e conhece cada detalhe do seu coração. Reserve um tempo específico todo dia, de preferência logo cedo, antes que o mundo invada sua mente. Pode ser 15 minutos no início. Sente-se em silêncio, respire fundo e diga algo simples. Pai, eu quero te conhecer mais. Eu quero ouvir tua voz. Revela-me o propósito que o Senhor sonhou para mim. Peça especificamente pela revelação do chamado. Ore com base em Salmos 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça que Ele mostre áreas da sua vida que precisam de alinhamento, sonhos que Ele plantou no seu coração e portas que Ele está abrindo ou fechando. Em segundo lugar, mergulhe na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de regras ou histórias antigas, é a voz viva de Deus falando hoje. Quando você lê com expectativa, o Espírito Santo ilumina versículos que parecem escritos exatamente para a sua situação. Comece com os Evangelhos, Salmos, Provérbios ou Efésios. Leia devagar, em voz alta, se possível. Pare quando um versículo tocar seu coração e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? Anote o que vier à mente. Com o tempo, você verá padrões emergindo, temas recorrentes que apontam para o seu chamado. Terceiro, pratique o silêncio e a escuta. Nosso mundo é barulhento. Notificações, redes sociais, notícias 24 horas. Deus, porém, frequentemente fala em voz mansa e delicada, como fez com Elias. Crie momentos de silêncio intencional. Desligue o celular, saia para caminhar na natureza, ou simplesmente sente-se em um canto quieto. Permita que o silêncio faça o trabalho de limpar o ruído interno para que você possa ouvir. Deus fala de várias formas hoje, através das Escrituras, de uma paz interior profunda, sobre uma decisão, de sonhos e visões, de conselhos sábios de pessoas maduras na fé, de circunstâncias que se alinham de forma sobrenatural. Mas nada disso acontece sem consistência. A conexão íntima é como qualquer relacionamento. Cresce com tempo diário, honestidade e prioridade. Quando você começa a praticar isso, algo poderoso acontece. A inquietação dá lugar à paz, a confusão dá lugar à clareza gradual, e o medo do futuro dá lugar à confiança no Pai que já preparou o caminho. Com a conexão íntima com Deus fortalecida, chega a hora de olhar para dentro de você e identificar as pistas que o próprio Deus deixou ali desde o princípio.
seus dons e suas paixões. Deus nunca dá um chamado sem equipar a pessoa para cumpri-lo. Ele coloca dentro de cada um de nós talentos naturais, dons espirituais e paixões profundas que funcionam como setas apontando para o propósito específico. O segundo passo é fazer uma autoanálise honesta e guiada pelo Espírito Santo para descobrir esses tesouros escondidos. Comece pelos seus dons naturais, aquelas habilidades que você tem desde criança ou que aprendeu com facilidade. Pergunte a si mesmo: o que eu faço bem sem muito esforço? O que as pessoas sempre pedem minha ajuda? Talvez você seja ótimo em organizar, em explicar coisas complicadas de forma simples, em consolar quem está sofrendo, em criar soluções técnicas, em liderar equipes, em escrever, em cozinhar, em cuidar de crianças ou idosos. Não despreze nada por parecer comum. Muitos chamados poderosos começam com habilidades que o mundo considera ordinárias. Marta era excelente em hospitalidade, e Jesus honrou isso. Davi era bom com harpa e com funda, e Deus usou ambos para derrotar gigantes e acalmar reis. Em seguida, identifique seus dons espirituais. Quando você entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo depositou em você pelo menos um dom para a edificação do corpo de Cristo e avanço do reino. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4 listam alguns: ensino, profecia, serviço, exortação, liderança, misericórdia, evangelismo, pastoreio, apostolado, discernimento, fé, cura, milagres, línguas, interpretação. Se você ainda não sabe quais são os seus, há duas formas simples de começar. Primeiro, faça um teste de dons espirituais confiável. Há vários gratuitos online baseados na Bíblia. Segundo, e mais importante, pergunte a pessoas maduras na fé que te conhecem bem. Elas muitas vezes veem em nós o que nós mesmos não enxergamos. Agora, o elemento mais revelador: suas paixões profundas. O que faz seu coração bater mais forte? Que injustiça te revolta a ponto de querer fazer algo? Que causa te faz esquecer do tempo quando você está envolvido? Pode ser educação de crianças carentes, cuidado com idosos abandonados, luta contra a pobreza, defesa da família, evangelização de jovens, criação de conteúdo que edifica, empreendedorismo que gera empregos dignos, arte que glorifica Deus. Cuidado para não confundir paixão passageira com paixão profunda. Paixão passageira vem e vai com modas. Paixão profunda permanece mesmo quando é difícil, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando exige sacrifício. Aqui vai um exercício prático que mudou a vida de muitas pessoas. Pegue papel e caneta e responda por escrito, sem censura, as seguintes perguntas. 1. Quando eu era criança, o que sonhava ser ou fazer? 2. Se eu tivesse todo o dinheiro e tempo do mundo e ninguém fosse me julgar, o que eu faria todos os dias? 3. Que problemas no mundo me deixam mais indignado ou comovido? 4. Em quais atividades eu sinto que o tempo voa e saio mais energizado do que entrei? 5. Que elogios eu recebo com mais frequência das pessoas? Depois de responder, procure padrões, onde dons naturais, dons espirituais e paixões se sobrepõem. Essa interseção é quase sempre a zona do seu chamado principal. Vou te dar exemplos reais. Uma mulher chamada Ana descobriu que amava ensinar e tinha dom de exortação. Hoje, ela lidera um ministério online de discipulado para mães. Pedro era engenheiro, mas sentia o coração queimar por evangelismo em ambientes corporativos. Deixou a carreira tradicional e fundou uma comunidade de fé para empresários. Clara tinha paixão por justiça social e dom de misericórdia. Hoje coordena projetos de resgate de vítimas de tráfico humano. Quando dons e paixões estão alinhados ao chamado, o trabalho deixa de ser peso e se torna alegria,
mesmo nos dias difíceis. Agora que você fortaleceu a conexão com Deus e identificou seus dons e paixões, chega o terceiro passo: aprender a interpretar as circunstâncias da vida como parte da linguagem que Deus usa para guiar você ao seu chamado. Deus não fala apenas em momentos de oração silenciosa. Ele também fala através das portas que abre e fecha, das oportunidades que surgem, das mudanças inesperadas e até das frustrações que parecem bloqueios. O grande erro que muitos cometem é tratar as circunstâncias como coincidências ou obstáculos aleatórios. Quando alinhamos os olhos espirituais, percebemos que elas são peças do quebra-cabeça divino. Primeira verdade: portas fechadas não são necessariamente rejeição de Deus. Muitas vezes são proteção ou redirecionamento. Quantas histórias conhecemos de pessoas que choraram por uma porta que se fechou, um emprego negado, um relacionamento que terminou, uma mudança cancelada, apenas para, anos depois, agradecer a Deus por aquilo não ter dado certo. Portas fechadas economizam tempo, evitam dor maior e nos levam ao caminho correto. Segunda verdade: portas abertas nem sempre significam entre agora. Às vezes, Deus abre uma porta para testar nossa obediência ou para nos treinar, mas não é o destino final. Gideão teve portas abertas em batalhas menores antes da grande vitória. Precisamos discernir: essa porta aberta traz paz profunda? Ela alinha com meus dons e paixões? Ela glorifica a Deus e abençoa outros? Como interpretar corretamente? 3 filtros poderosos. 1. Paz interior. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo deve governar em nosso coração como árbitro. Se uma oportunidade traz agitação constante, mesmo sendo boa no papel, pode não ser de Deus para esta temporada. 2. Confirmação múltipla. Deus raramente confirma algo importante com apenas uma circunstância. Procure convergência. A porta aberta combina com o que Ele já falou em oração, com os dons que você identificou, com o conselho de pessoas maduras na fé. 3. Fruto a longo prazo. Avalie o potencial de fruto eterno. Uma porta que parece perfeita hoje, mas compromete sua família, sua saúde ou sua comunhão com Deus, não é parte do chamado dele. Enfrente o medo da incerteza com esta certeza: Deus é soberano sobre cada circunstância. Romanos 8:28. Não é clichê, é promessa. Ele usa até os erros do passado, as injustiças sofridas e as mudanças dolorosas para nos posicionar exatamente onde precisamos estar. Quando uma porta se fecha, não fique batendo nela. Agradeça, entregue e pergunte: Senhor, para onde agora? Quando uma porta se abre, não corra cegamente. Ore, espere confirmação e entre com fé. Esse passo exige coragem para soltar o controle e confiança para obedecer, mesmo sem ver o quadro completo. Mas é exatamente aí que o milagre acontece. As incertezas se transformam em degraus da escada que Deus construiu para o seu propósito. Chegamos ao final desta jornada juntos, mas na verdade é apenas o começo da sua. Hoje você viu que as incertezas e mudanças não são o fim da história. Elas são o palco perfeito para o propósito divino brilhar. Você entendeu o que é o chamado de Deus, um plano único, eterno e cheio de significado. Reconheceu os sinais de que talvez tenha estado fora dele. E, acima de tudo, recebeu 3 passos práticos. 1. Reconstruir a conexão íntima com Deus através da oração, da palavra e do silêncio. 2. Identificar seus dons naturais, espirituais e paixões profundas. 3. Interpretar as circunstâncias, portas abertas e fechadas como direção do Espírito Santo. Agora a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e continuar como antes, ou pode decidir hoje dar o primeiro passo rumo ao propósito que Deus sonhou para você. Eu te desafio.
Não espere as condições perfeitas. Comece agora. Reserve 15 minutos amanhã cedo só para Deus. Faça o exercício das perguntas sobre dons e paixões. Ore com ousadia. Senhor, revela-me o meu chamado e dá-me coragem para obedecer. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado por cada pessoa que está assistindo agora. Tu conheces as incertezas, as dores e os sonhos delas. Revela, Senhor, o propósito divino que preparaste. Dá clareza, paz e coragem para viverem o chamado hoje. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo abençoou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se para mais conteúdos que vão te ajudar a crescer no propósito. Você não foi criado para sobreviver às mudanças. Você foi criado para impactar o mundo com o chamado de Deus. O seu propósito divino está esperando. Vá viver ele.